Vamos lá. E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a Vambora. caminhada vai ser finalmente no Brooklyn, nos boroughs Ninguém fala disso sobre o Brooklyn. Vambora. de Nova York, né? Vou mandar aqui então para essa região. Já deixa o like, se inscreve, quem não é inscrito. Escreve aí, O rapaziada. O Brooklyn, não canal sei é se muito vocês bom. sabem, ele não fazia parte de Nova York. Era uma cidade separada em Sim. 1898. Para vocês se ligarem mais ou menos aí o que estava acontecendo na época do... Cara, o Brooklyn, eu descobri isso através dos esportes americanos, né? Algumas equipes, e existe até hoje, né? O Brooklyn Nets, por exemplo, é considerado o Brooklyn como cidade. O time dos Dodgers, que hoje já há muitos anos está em Los Angeles, no tempo áureo dele, ele era o Brooklyn Dodgers, né? Inclusive foi o time do Babe Ruth, né? Que é considerado o maior atleta desse esporte. Então, isso tudo se passou no Brooklyn. mundo. Em 1898, por exemplo, estava nascendo no Brasil o Lampião, Virgulino Ferreira. Estava rolando a Juliano terceira Ferreira da eleição Silva. presidencial da história do Brasil também. Então era mais ou menos aí nessa época. Cara, interessante que você olha assim, eu não imaginava que o Brooklyn tivesse essa região portuária, né? É uma parada até meio fabril, assim, né? Achei interessante. A gente achava que o Brooklyn fosse só aquela questão de gueto, enfim, né? Aqueles prédios, eles chamam lá de programas, né? Eu não imaginava isso. Maneiro, achei interessante. Voltando pro Brooklyn, o Brooklyn naquela época era a quarta maior cidade dos Estados Unidos. E o nome Brooklyn veio de uma cidade holandesa que chamava Breukelen. Brooklyn. Isso aconteceu também porque a região, né, Caralho, foi... olha lá, mano. É a cidade portuária, mano. É o porto da cidade. Caralho, maneiro isso, hein? Neve pra caralho, isso aqui quando derrete é uma merda. Suja tudo, fica tudo lameado. Provavelmente ele vai falar aí do vídeo, né? O Brooklyn, ele era... o Brooklyn não, Nova York, colonização holandesa, né? Nova Amsterdã. Então, os nomes, né? Tudo inicialmente fazem menção ali a alguns lugares e cidades da Holanda. Então, o Brooklyn não fugiu dessa regra. originalmente colonizada pelos holandeses no século XVIII, 18. quando Nova York ainda se chamava New Amsterdam. New Pra Amsterdam. quem não sabe, Amsterdã é a capital da Holanda. E durante mano, o século aí, 19 e início do século 20, o Brooklyn foi um dos maiores centros industriais da América. Mané, puta que pariu, isso tá igualzinho o Caju, mano. Caralho, se não fosse aqueles prédios ali, eu já achava que isso aqui era ali no... Ou o Caju ou Ilha da Conceição lá em Niterói, mano. Igualzinho. As balsas, ó. Igualzinho mesmo, porto ali. Ou seja, a região portuária praticamente não muda, né? Muito parecido. Né? Fábrica, estaleiro, indústrias também. E por isso que muitos lugares que você vai aqui no Brooklyn, a aparência é tipo de umas fábricas, umas indústrias, né? Que eles simplesmente reaproveitaram para fazer loja, casa ou alguma coisa parecida, tipo comércio, etc. Só depois de um... Mano, igualzinho o gasômetro. Igualzinho ali, ó. Aquela região da saída da ponte, né? Tu sai da ponte Rio-Niterói e chega aqui no gasômetro, né? No centro do Rio ali. Que agora é o Terminal Gentileza, né? Caralho, muito igual, mano. Muito igual. Impressionante. grande acordo político aconteceu a chamada Consolidação de Nova York, né? Quando o Brooklyn se juntou a Manhattan, Queens, o Bronx e Staten Island. Aí, ó. Manhattan, centro financeiro. Outro erro muito comum também, né? Que as pessoas não sabem. Tem muita coisa aqui, né? Isso aqui tem muitas camadas. Isso aqui... o pessoal acha que Manhattan é só o centro financeiro. Que é o Central Park cheio de Faria Lima ao redor. Não é verdade. Aqui você tem, dentro da própria ilha de Manhattan, que é o principal distrito, né? Você tem aqui a região de bairros mesmo residenciais. Chinatown fica aqui, o próprio Harlem fica aqui para cima. Essa parte de cima aqui fica o Harlem. Então você tem os bairros mais caros aqui na região central, que é o Sorro. Você tem o Chelsea, que fica aqui. Por aqui para baixo tem o Chinatown, Little Italy, tudo fica nessa região aqui.
entendeu? E, enfim, é isso. Os bairros, né, os principais, você tem aqui nessa região. O pessoal acha que é só ali a região de Wall Street, né, que tudo ali centro financeiro, não é não. Boa parte da cidade aqui, dos pontos mais importantes, ficam aqui nessa região. E você tem os outros distritos, você tem o Brooklyn, que é a periferia, né, que é a famosa periferia. Você tem o Queens, que é o maior distrito, onde ficam os aeroportos, né, o JFK fica aqui, o aeroporto, o LaGuardia fica aqui também, né. Você tem o Bronx, que é a região um pouco mais isolada da cidade. Você tem Staten Island, que é o Staten Island. Eu nunca consigo falar esse nome perfeitamente, mas enfim, vocês entenderam. Staten Island é onde fica a região da população branca, que é a parte mais residencial de Nova York. Aqui era onde funcionava o lixão. Aqui funcionou o maior lixão a céu aberto do mundo. Entendeu? Então Nova York é uma loucura isso, cara. É o que eu te falando, tive por lá, mistura de Niterói com filme de Hollywood. É muito louco essa porra. E o mais louco disso tudo, que isso aqui a gente tá falando do estado de Nova York, né? Você tem a cidade, mas você tem o estado de Nova York, né? Que aí pega mais lá pra cima, Niagara, Buffalo, você tem as outras regiões. E aqui do outro lado, New Jersey, já é outro estado. Então você já tem a região de New Jersey. O Queens é onde tem a maior comunidade de brasileiros em Nova York, verdade. Dizem que tem aqui Na verdade, o Queens tem tudo, né? O Brooklyn e o Queens, ele é o mini mundo aqui, né? Tem muito jamaicano aqui, latino pra caralho. Tá tudo por aqui, ó. Muitos moradores eram contra isso aí, né? Essa junção do Brooklyn. Porque pra eles isso significava meio que perder a independência. O Brooklyn, ele era um bairro, se eu não me engano, judeu durante muitos anos. Mas depois mudou tudo, foi na época da obra do metrô de Nova York. Aí, o metrô de Nova York, se eu não me engano, é de 1904. Aí, quando aconteceu isso, foi quando aí começou a ter uma redistribuição, né, da população negra, enfim. Questão também da Guerra Civil Americana era recente, o término. Eles saíram daquela região ali do sul, onde tiveram os conflitos para poder buscar oportunidades melhores. Tem essa questão aí também. Coney Island, que é uma praia aqui no Brooklyn, né, famosa desde o século XIX, foi o primeiro parque de diversões modernos do mundo inteiro. Atraiu aí visitantes de toda Nova York. O Dumbo, que é um bairro hoje bem chique aqui no Brooklyn, né, é bem perto de Manhattan. O nome dele, Dumbo, então vem de Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Que você consegue ver a famosa ponte, né, que a galera tira Brooklyn fotos. Bridge, aí maneiro, hein? Maneiríssimo. Algumas vezes. Foi o centro industrial e portuário daquela região. Agora foi revitalizado, né, como um bairro artístico e turístico. O que é Soul aqui na frente? Um bairro também próximo. Ele foi o primeiro bairro suburbano planejado dos Estados Unidos inteiro. Caralho, ele pode estacionar na rua assim mesmo? Zero problema? Doideira, hein? Soho é South Hudson, né? Tô ligado. Onde é o bairro dos milionários hoje, né? Vou ver se eu faço um vídeo aí. Porque, cara, a galera que faz esse tipo de conteúdo lá já não é a mesma pegada desse cara, né? Já é uma parada que não me agrada muito, mais blogueirinho, enfim. Aqui não, aqui tu vê a cidade mesmo, como é que ela é, né? Caralho, é igual o de Mumbai, só fala dos elefantes, o trânsito aí dos Estados Unidos. Não é isso que vendem pra gente, né? Como é que pode? Mas vambora. Hoje ele é famoso aí por suas brownstones, né? Aquelas casinhas com aquelas escadas. E tem vistas pra Manhattan também, um bairro bem chique, com alto padrão. O que é Soul, cara? Particularmente acho aí os 5 boroughs de Nova York muito diferentes uns dos outros, né? Eles poderiam até hoje ser diferentes cidades. Manhattan, Queens, Brooklyn e o Bronx são bem diferentes mesmo dos outros. E cada um gigante, né? Do tamanho suficiente para ser uma cidade independente facilmente. O Brooklyn é um mundo inteiro, basicamente, dentro de um distrito. Existem comunidades gigantescas de tudo quanto é tipo de nacionalidade aqui dentro do Brooklyn. Cada bairro que você vai aqui no Brooklyn
Muda muito a nacionalidade das pessoas, o tipo da estrutura, muda bastante coisa. Essa mistura ajudou a transformar o Brooklyn em um dos centros culturais mais influentes aí do mundo. Falo com certeza que o Brooklyn criou parte da cultura moderna de hoje em dia. Com certeza. Porra, muito artista, muita gente aí, muito músico, né? Pessoas ligadas à arte. Muita gente saiu do Brooklyn. Porra, tem um sem número de pessoas aí que dá pra elencar. Muita coisa que hoje faz parte da cultura global nasceu ou cresceu aqui no Brooklyn. Eu chuto que 60% dos artistas que eu já trabalhei aqui em Nova York, eles são do Brooklyn. É realmente incrível a quantidade de artistas que saem daqui desse lugar. O hip hop, por exemplo, surgiu no Bronx. Sim, o Bronx, mas se espalhou muito rápido aqui no Brooklyn. O rap de Nova York tem alguns dos maiores nomes vindo daqui também. Não só músicos, né, mas artistas em geral. Pô, bonitinho. Olha o Al Pacino aí. Al Pacino, Adam Sandler, Ben Stiller, Jay-Z, Notorious Big, Spike Lee, são todos aqui do Brooklyn. Mas esse bairro mudou muito aqui nos últimos 20 anos. Por muito tempo o Brooklyn era visto como um lugar mais barato e industrial, mas nos últimos 20 anos aconteceu um fenômeno chamado gentrificação. Isso aí com certeza ele vai falar, porque é o que está acontecendo aqui em Campo Grande também, e em alguns outros lugares do Rio de Janeiro. Cara, essa questão aí do Brooklyn ter sido... A gente viu muito no Todo Mundo Odeia o Chris, né, que se passa ali na década de 70 e 80, um lugar extremamente violento, né, e perigoso, e hoje parece que mudou, né, a questão de uns anos para cá. A Prefeitura de Nova York, ela instituiu um programa, né, que é muito parecido com o que a gente teve aqui no Rio de Janeiro uns anos atrás, chamado Choque de Ordem, né? E foi tolerância zero para pequenos delitos, né, pequenos crimes. E tanto é que a população carcerária de Nova York explodiu nessa época por conta disso, mas parece que aparentemente as coisas melhoraram nesse sentido. Não sei, cara, isso também me soa um pouco de propaganda, né? Mas, assim, visualmente as coisas melhoraram, isso aí é fato. Mas não sei até que ponto isso é uma verdade. Principalmente bairros aqui mais perto de Manhattan, né? Williamsburg, Dumbo, Bushwick. Gentrificação praticamente é aumentar os valores de aluguéis das casas e meio que empurrar a galera mais pobre pro fundo dos bairros, né? Para mais longe de bairros nobres. Substituindo, por exemplo, a população local e trazendo mais gente rica para cá. Eu ainda acho o Brooklyn um distrito meio estranho, esteticamente. E muito mais áreas do Brooklyn eram usinas aí, fábricas, como eu falei pra vocês. Então por isso que a gente olha aqui, vê muita coisa parecendo galpão e tal. A gente Alô, tá bem Sintra! perto de Manhattan, tamo junto! Então quanto mais pro fundo, mais longe de Manhattan, mais barato vai ficando. E quanto mais perto de Manhattan, mais caro vai ficando. Cara, eu fiz um exercício aí de Nova York, de rolê. Até com a minha ajuda do nosso amigo ChatGPT. Cara, tem aluguel de estúdio. Não tô nem falando apartamento, tem aluguel de estúdio em Nova York, dependendo da região ali de Manhattan, até no Brooklyn mesmo. Tá falando no Dumbo. Porra, $3.000 de aluguel, irmão. Isso é loucura total, mano. O Brooklyn é tão grande que alguns bairros do Brooklyn, eles têm índices... E olha o CRV aqui, maneirinho. De criminalidade comparáveis a cidades grandes inteiras, por exemplo. Enquanto outros bairros aqui do Brooklyn são considerados os mais seguros de Nova York inteira. E coisa interessante também, se o Brooklyn ainda fosse uma cidade, ele teria cerca de 2,7 milhões de habitantes. Isso faria dele aí uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Maior, por exemplo, que cidades como Miami e Las Vegas. O Brooklyn, então, tem aí mais de 30 bairros internos, né? O Brooklyn não é um bairro único, ele é um distrito, como eu falei pra vocês. E ele é dividido em mais de 30 bairros. Vocês devem conhecer a famosa ponte, né, do Brooklyn, a Brooklyn Bridge. Ela terminou em 1883 e ela foi considerada uma das maiores obras de engenharia do mundo naquele momento, né? Vocês imaginam. Ela foi a primeira ponte de aço suspensa, né? New York City Dental, meu irmão. Você deve perder muitos milhares de dólares aqui fazendo dente nesse lugar, muito provavelmente. Porque cuidar da saúde num lugar como esse custa muito dinheiro. Em grande escala, e conectou o Brooklyn diretamente com Manhattan, coisa que imagina na época devia ser, maravilha, né? Ajudou muito o crescimento da cidade. Vou dar um exemplo de artista que veio aqui do Brooklyn. Moleque, gastando plantão. É muito interessante que eu já vi vários artistas, desde que eu tô aqui, faz 4 anos, que eram muito pobres. Parece até o Caruso lá. Igualzinho o Caruso, todo mundo deu Cris. E virarem milionários da noite pro dia. Um deles ficou muito rico antes de eu vir pra cá.
vou dar só um exemplo, tá? Olha, Caruso, vambora, pô. O nome artístico dele é Tekashi 69. O nome verdadeiro dele é Daniel Hernandes, mexicano-americano, né? Ele ganhou fama com o single Gumo em 2017. E depois que ele estourou, se tornou alvo da polícia aí. Repite. Foda, hein? Foi indicado por extorsão. Pô, errou o número aqui, jogador. Agora é 6-7, pô. Errou. Agora isso aqui isso aqui tá por fora. Pô, brabo o som dele, mano. Foi indicado por extorsão, assalto, participação em gangue armada, uso de armas de fogo, etc. Caralho. Ele acabou sendo preso. Ele, na verdade, ele deu informações sobre a gangue dele. Ele meio que aí, né? X9. Foi o Rat, que as pessoas falam que é o X9. É, Rat, de rato, X9. né? Rat. E ele ficou bem menos tempo na cadeia. Ele já tá livre já. Ele continua a carreira dele normalmente. Mas ele não é pessoa bem-vinda mais no Brooklyn. Tanto é que ele não mora mais em Nova York. Eu vou colocar uma tabela pra vocês aqui na tela. Como se o Brooklyn fosse uma cidade, como se o Bronx fosse uma cidade, como se Manhattan fosse uma cidade, separadas para vocês verem qual seria aí o top 10 de maiores cidades em população, tá? Se esses distritos de Nova York fossem cidades separadas, beleza? A cidade mais populosa dos Estados Unidos seria Los Angeles, com quase 4 milhões de habitantes, 3,9. Ia ter duas cidades empatadas em segundo lugar, que seria o Brooklyn e Chicago. A quarta cidade mais populosa do país seria o Queens, 2,3 milhões de habitantes. A quinta cidade seria Houston, em Texas, 2,3 milhões de habitantes. A sétima cidade, Phoenix, 1,6 milhões de habitantes, empatada com Manhattan, com 1,6 milhões de habitantes também. E em décimo, né, pulando para décimo aí, seria o Bronx. O Bronx tem 1,4 milhões de habitantes. O Bronx seria, se ele fosse uma cidade, ele seria a 10ª cidade mais... Ou seja, se você juntar todos os distritos de Nova York, os 5 distritos, pelo menos os 4 maiores, né, pelo que ele falou aí, dá metade de São Paulo. Caralho, bizarro, né? Aqui no Brasil tem cidades gigantes, pelo menos Rio de Janeiro e São Paulo são cidades muito grandes, cara. Mais populosas dos Estados Unidos. Então aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês no mapa, tá? Essa ilha aqui, ó, essa ilha comprida aqui é Manhattan. Tá? O Central Park aqui, ó. Beleza? Aqui, esse rio é o rio que separa o Brooklyn Hudson, não é isso? de Manhattan, beleza? Aqui as pontes. Essa parte aqui, ó, do Brooklyn, essa parte Bridge. mais próxima do rio, Greenpoint, toda essa parte aqui, ó, Williamsburg, tá vendo aqui, ó, são as regiões mais caras, né? São as regiões mais nobres. Porque é mais perto, né? Maneiro, entendi. A Bed-Stuy aqui, ó. Bedford-Stuyvesant. Bed-Stuy, isso aqui é a área do Chris e do Notorious Big. Aqui que a gente tá andando. Isso aqui, ó, isso aqui inteiro, É tá o vendo? Brooklyn. Toda essa parte de terra aqui é o Brooklyn. Todos esses bairros aqui, ó, Brownsville, Carnazzi, aqui é o bairro do Pop Smoke, que é um dos artistas mais famosos do Brooklyn. Todos esses bairros aqui é Brooklyn, gente. Então o Brooklyn é muito, muito grande, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó a distância, vamos supor aqui, de Manhattan para esse bairro aqui, ó, Brownsville. O Brownsville é um dos bairros mais perigosos de Nova York. Tá? Eu já vim pra cá algumas vezes. Acho que esse é o bairro do Mike Tyson, pô. Aqui que eu acho que o Mike Tyson vivia, pô. Maneiro. Eu fiquei aqui num hostel ali em Manhattan, 13ª Avenida com Amsterdã, ao lado do Central Park. Pô, tirou onda, hein, Kurt? Ficou bem pra caralho. Vezes filmar. É um bairro bem perigoso para as pessoas que é turista e tal, até porque nem tem turista lá. Mas aqui tem muita violência entre gangues, tá? Muita violência entre gangues mesmo. Aqui também Crown Heights, outro bairro perigoso. Bedford é o bairro do Todo Mundo Odeia Chris, da série. Era um bairro perigoso, hoje em dia tá bem gentrificado, tá? Tá bem diferente, tá caro. Interessante, ó. O bairro do Chris mudou, né? Morar lá. Mas esse é o bairro da onde vem, por exemplo, Jay-Z. O Jay-Z vem de um projeto desse bairro. Tá? Notorious Big também vem nesse bairro. Então... É isso mesmo, eles chamam de projeto. O que são os projetos, pessoal? Projetos são o que a gente conhece aqui no Brasil como Coab. Né? Playboy pra caralho. Porra, Kurt aí ostentando lá em Nova York, né? Perto do Central Park. Dividindo o quarto. Pô, mais playboy ainda, né? Muito playboy pro metro quadrado junto, né, Cinto?
Valeu, Cida, tamo junto. Cida que chega aqui só pra zoar o plantão e mete o pé. Isso que é bom. Então, é isso aí mesmo, cara. Maneiro essa parada aqui de como é feito a questão do Brooklyn, né? Como é que é feita a divisão disso aí. E eu tava falando dos projetos. O projeto que seria o que a gente conhece aqui como Coab, né? Os conjuntos habitacionais. São os prédios lá, enfim. Vou ver se eu consigo reagir um conteúdo. De repente esse cara pode até ter alguma coisa. Porque os projetos são interessantes a gente ver. Porque cada pessoa pobre dessa aí vem de um projeto desse. Que seria um Minha Casa Minha Vida da vida, né? Que a gente conhece aqui também. Lá no Nova York eles chamam de projetos. Fica bem aqui. E uma curiosidade pra vocês, o Brooklyn, ele faz fronteira terra com o Queens. Queens, ele é aqui pra cima, aqui, ó. Aqui, ó, o Sunnyside, tá vendo esse bairro aqui? Sunnyside, já é Queens. Então aqui, ó, aqui, East Williamsburg é Brooklyn. E aqui, depois dessa rodovia aqui, ó, já é Queens. Queens também é muito grande, ó. Pega tudo maior, aqui né? pra cima, tá? Mas é isso, aqui no Brooklyn é basicamente isso. É bem grande, vai até aqui embaixo, beleza? Gente, é isso. Eu espero... Pô, eu gostei da estética do lugar, sabia, cara? Eu não imaginava essa parte do Brooklyn. Aqui, na minha imaginação, era algo mais parecido como se fosse uma parada mais pique Manhattan, entendeu? Não é tipo Chelsea. Eu não imaginava que tinha essa questão. Achei que era mais vertical. Não, você vê aqui as casas com 3, 4 pavimentos. Interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma caminhada breve Gostei. hoje. Quem gostou, dá um like, deixa um comentário. Vamos dar esse like aí, mano. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Me segue no Instagram, imagine. Depois eu faço o login. YT, que eu sempre falo quando eu vou fazer live no canal. Quando eu vou soltar vídeo também. Siga o canal do parceiro aí, mano. Valeu, falou, fui. Pô, maneirinho mesmo. Aí, mais uma CRV, caralho, mano. CRV pra caralho em Nova York, em todo lugar errado. Pô, muito maneiro, mano. Muito maneiro, velho. É um bairro que, apesar das questões, né, dos problemas, é um bairro de muita identidade, né, mano? Culturalmente, falando pra cultura urbana, os caras entregam muito, né, mano? Entregaram muito. Isso é muito maneiro, ter essa percepção, né, essa visão, e ver como é que o bairro, uma região, né, de uma cidade, de uma megalópole, consegue influenciar. E assim, é muito louco isso porque a gente entende que Nova York, você tem influência na questão musical, em vários estilos musicais, hip hop, a questão do reggae, que é muito forte, a questão das próprias das variações, né, do rock and roll, né? A gente tem ali movimento punk, você tem a questão do hardcore, né? Então, assim, porra, muito maneiro isso, é muito rico, né? Da cultura urbana, acho que é a maior influência que a gente tem ali no mundo. Eu acredito que seja Londres e Nova York nesse sentido.